Opa, e aí galera? O mundo que tu vivia do dia pra noite se tornou em um mundo de elementos de um jogo que se misturou com a realidade. Ali, eles poderiam ficar fortes, eles poderiam mudar de classe também. E também, sem esquecer, tem os monstros. Tendo monstros, tem dungeons ou ruínas, que até são um pouco divertidas de estar entrando lá dentro, ou para os mais íntimos reinos. Só que os monstros apareceram no mundo e os guerreiros teve que se aprimorar um pouco, pois quem não fizesse esta parada sempre ficava para trás. Ou então derrotar esses bi, eles poderiam estar ganhando experiência, dando a ele um up mais rápido. No entanto, tem monstros fortes, só que ali tem algo que são muito mais fortes que essas coisinhas. E sim, essas coisas são aqueles dragões. Se por acaso encontrar um deste na sua frente, é só ver ali outra coisa aí. E hoje venho apresentar a vocês uma obra de como estar domando o seu próprio dragão. Só que também para domar seus bichinhos precisava estudar só um pouco. Esse então lasca um tapa no quadro negro e disse para que geral prestasse um pouco de atenção. Eles hoje tinham um tipo de aula especial, coisa que tem que estar aprendendo desde cedo. Ali era um tipo de qual profissão tu vai querer seguir para a vida, e é uma coisa que poderia estar mudando o futuro de vocês. E diante disso, geral começa a se apertar ali. E todos ali tinham um sonho até que grandes para seguir. Se tem sonho grande, eles têm potencial até que grande para conseguir realizar esse sonho. Só que dali mesmo no fundo, podemos ver um menino. Este menino era especial, pois ele era o nosso protagonista. Nessa mesa, ele ficava encarando um papel. Hoje, para ele, era um dia especial, pois para o moleque não era um dia comum não. Ele esperou isso por alguns dias, pois sim, o nosso menino é o menino que conseguiu transmigrar para este mundo aqui. E ele veio de um planeta azul, e logo no mundo onde que ele está, já faz 3 anos que ele transmigou para esse mundo. E durante esse tempo todo, ele conseguiu aprender algumas paradas sobre essas pessoas deste mundo aqui. Uma delas era de que aqui era uma coisa diferente no mundo dele. Aqui tem várias profissões, cujas elas poderiam ser categorizadas em 3 níveis, como guerreiro, arqueiro e magos. Eles poderiam utilizar dessa força para conseguir fama e riqueza e poder. Logo em seguida, vemos também os caras que dão aquele reforço por trás. Eles são aqueles que ficam de fundo, dando aquele suporte básico, como o curandeiro e assim vai. Mas só que não acabou, pois também tem aqueles, e já esses são daqueles dos grupos de pessoas meio lascadas, sei lá, só um pouquinho na vida. Suas profissões, caso consiga isso, era simples: mineiro ou carga de caçadores. O protagonista tem uma tia, e ela era um tipo de pessoa que tinha um cargo que era até que baixo. Ela trabalhava igual a doida para estar ajudando o nosso protagonista a ter um futuro até que bom para eles. Então, ele aqui tem um novo objetivo. Seu novo objetivo era conseguir despertar um hacker do bom para poder finalmente estar ajudando a sua tia. Nosso herói então tem um novo objetivo: despertar um tipo de habilidade de combate. Ele acaba pensando se iria conseguir, mas aquele velho calvo acaba recebendo uma ligação. Esta era de um cara aí, afirmando de que eles poderiam já estar indo no certo lugar lá, onde que eles lá estará conseguindo despertar suas habilidades. Geral, que estavam felizes, começam a ficar mais felizes. Eles já se levantam da mesa e começam a andar em direção da porta. Geral começa a andar, menos um. Este é nosso prota. Neste momento, o nosso professor gruda em nosso protagonista, perguntando a Lu Feng o que estava acontecendo com ele. E ele não precisava se preocupar, ele era um dos melhores estudantes dessa sessão, então não precisava ficar nervoso. Só que do nada aparece algo, sim, o sistema do dia. Ele acaba recebendo o sistema do mapa do tesouro, e aquilo foi ativo. De frente para o hack, nosso prota se perguntava o que era essa coisa, mas o velhinho acaba gritando com o nosso protagonista para ver se ele acordasse para a vida. Acordando, ele diz que estava perdido, mas ele sai correndo do nada na direção daquele lugar lá. Finalmente que agora isso chegou, ele vai poder finalmente despertar uma habilidade. Já no entanto, o sistema ele estará deixando para descobrir o que era isso depois. Em primeiro lugar, ele só pensava em descobrir um método de conseguir aquele hack do dia. Assim, pisando no chão, ele começa a correr na direção daquele lugar ali.
A coisa mais importante agora era despertar o nosso hack. Aqui, geral acaba chegando no lugar onde que seu futuro será decidido. Ali, as pessoas ficavam se perguntando se aquilo lá será o cristal de despertar, coisa que eles viram pela primeira vez. Geral estava nervoso. E enquanto geral estava afobado dali, nosso protagonista passava por esses figurantes. Enquanto chegava mais perto, nosso protagonista só escutava sonhos e mais sonhos. Este só pensava em conseguir uma habilidade rara. Se conseguisse um hacker já do bom, seu futuro estava decidido. Mas do nada, um velhinho acaba pedindo para que todos ficassem inquietos, pois a cerimônia de despedida estava prestes para começar. Este era o sacerdote que estaria conduzindo a eles a cerimônia de despedida deste ano. Nosso herói olha para ele e ele fica surpreso com a aura daquele sacerdote. A profissão de combate dele era realmente diferente. Essa aura era bastante opressora. Nosso protagonista desejava ter algo do tipo, mas olhando para aquele sacerdote, nosso protagonista conseguiu adquirir uma nova habilidade. Ele adquiriu a habilidade do olho de avaliação. A avaliação, ele se perguntava para que isso servia, mas assim, olhando para aquele sacerdote, nosso protagonista vê algo surgindo em sua frente. Em sua frente, apareceu os status daquele sacerdote que estava ali na sua frente. O sacerdote tinha nível 29. Sua habilidade era despertar profissões. No entanto, ali entre aquilo, havia outra coisa. PL, isto era 5 milhões de moedas de dragões. Essas informações eram interessantes, mas o que mais chamou sua atenção são aqueles 5 milhões de moedas de dragões. Nosso protagonista tentava entender o que era essa parada, se isso servia para alguma coisa ou não. Mas aquele velho lá acaba pedindo para que todo mundo aqui fechasse a boca, pois ele queria já explicar as próximas paradas. E ninguém queria colaborar, mas ali após então geral colaborar, após esse gritinho do nada dele, só que logo após falar isto, ele começa a explicar que os nomes das pessoas serão chamados. Então, sendo chamada, era só basicamente subir lá em cima. Só que ali voltamos para o nosso protagonista. Nosso protagonista acabou entendendo um pouco aquela parada lá. Aquilo significava dinheiro. E olhando para aquilo, ele pensava que sua tia não conseguiria estar vendendo aquele tantão de pães. Ou mesmo queira vender tantos pães na sua vida, nunca iria conseguir aquela quantia de dinheiro. Mas, enquanto ali ele ficava pensando nessa parada, ali um dos nomes acaba sendo chamado. Então, este era um dos alunos até que famoso nessa escola. Após ser chamado, os moleques todos olham para ele. Geral já sabia que ele tinha potencial até que grande, mas eles não sabiam se por acaso aquele cara ali iria despertar uma habilidade de combate. Só que poderia estar apostando alto, pois aquele atributo daquele cara ali era bastante alto. E o que todos previam era de que ele sim irá conseguir uma habilidade de combate. Ao então ver a presença do cara, as minas já quase caem toda deitada. Então, ali, ele acaba indo na direção daquela pedra. Ali, ao chegar mais perto, o sacerdote acaba utilizando sua habilidade para fazer que a habilidade dele seja revelada. A pedra começa a brilhar. Naquela pedra surge um tipo de bola de fogo no formato de um sol. Ele, ao ver isso, fica surpreso. Em seguida, geral começa a explicar que aquilo era uma bola de fogo. Então ele conseguiu meio que despertar como piromante. Isso mesmo. Essa coisa que você mesmo leu. Essa era uma profissão até que boa. Ele mal começou a carreira e já é um profissional. Geral estava com inveja dele. Já ele tinha um futuro até que brilhante pela frente. As minas, que não são burra nenhuma, já queriam gadar em cima do cara, tentando conquistar um pouco do coração do moleque. Porém, nada funcionava. Ali, podemos ver de fundo o nosso protagonista. Nosso protagonista pensava se por acaso ele conseguisse despertar um tipo de habilidade de combate igual a dele, ou sei lá, superior a dele, ele estará dando aquele adeus básico à pobreza. Só que, no entanto, geral começou a conversar até que o velho não gostou, pedindo para que geral fechasse a boca. Assim então o tempo passou, as pessoas começaram a estar indo lá na frente para despertar aqueles poderes básicos deles. Geral não estava tendo sorte, alguns ali conseguiram até que habilidades boas. No entanto, alguns tiveram azar em despertar a habilidade de mineiro. Este não terá futuro. Parece que as profissões de combates nesse semestre aqui serão basicamente menores do que normais, pois conseguir um tipo de habilidade de combate já era muito sortudo.
as pessoas ao lado ali que conseguiram despertar um tipo de profissão de combate, já terá, sei lá, né, o futuro até que bom. No entanto, por outro lado, tem aqueles que despertaram aquelas profissões que não são tão boas vista ao mundo aí não. Alguns que despertaram isso já estavam desesperados, outros queriam desistir, mas no entanto, ele ainda precisava focar. Só que aqui eles precisavam olhar para um lado ali, que não teve tanta sorte não. A pessoa tinha um tipo de família que estava com problemas financeiros e ela despertou um tipo de habilidade de reforço. O que isso significa? Que precisava de dinheiro para conseguir se nutrir. Para ela, teria sido melhor despertar um tipo de habilidades diferente ou de combate, do tipo assim. Mas a família de nosso protagonista está numa dificuldade até que braba também, então ele não deveria estar cuidando da vida dos outros. E neste ponto, ali acaba chamando o nosso protagonista. Nosso prota seria da seção 25 e pede para que ele subisse lá. Assim ele começa a andar na direção daquela rampa. Geral começa a olhar para ele como uma pessoa que talvez poderia ter um futuro até que brilhante, já que ele também nessa escola era um tipo de cara que tinha até que uma inteligência alta. De frente para essa pedra, ele pensava que se ficasse nervoso seria inútil. Assim então, aquele sacerdote começa a botar o hack para fora, pedindo para que nosso protagonista se concentrasse. Lá, ele começa a ver aquela pedra brilhando, ele acaba meio que encarando um pouco, mas ao encarar, ele acaba vendo algo encarando ele. O clima começa a ficar todo escuro. As pessoas se perguntam se estava acontecendo alguma coisa. Daquela pedra surge uma luz. Daquela luz surge um vento até que potente. E isso aí só acontece quando alguém consegue despertar uma habilidade muito rara. Ali do nada, enquanto o nosso protagonista ficava de olho para aquilo, algo começa a aparecer por trás dele. Geral acaba vendo que nosso protagonista despertou um dragão dentro de si. Nosso protagonista poderia estar invocando dragões. Geral ali não acredita. E isso só aparece quando um tipo de profissão secreta aparece. Significa que o moleque agora foi sortudo. O moleque tá feito da vida. Os professores acabam meio que abrindo a boca e não acredita que nosso protagonista conseguiria despertar um tipo de habilidade secreta. E o outro comenta, se nosso prota mesmo despertou essa habilidade, ele poderia estar se tornando um dragão guerreiro. Significa que ele poderá ser um dos caras mais fortes desse mundo, onde que ele lá poderá escrever história ao lado de várias pessoas. Nesse mundo já faz 10 anos, desde a última pessoa que conseguiu despertar um dragão roubado como esse. E assim ele talvez poderia se tornar o figurão desse mundo. Então ele acredita que nosso protagonista é o futuro, mas do nada aquele dragão começa a agir de uma forma estranha. Aquilo acaba rosnando para o nosso protagonista. Aquela coisa corre em sua direção e em seguida acaba sendo dissipada ali no meio daquela fumaça ali. Após fazer isso, geral se assusta. Nosso prota tenta olhar para frente para entender o que aconteceu. Um dos velhos que estava ao seu lado tentava também entender. Assim, ele gruda em nosso garoto e pergunta ao nosso protagonista se ele conseguiu despertar um tipo de habilidade secreta ou se ele é um guerreiro de sangue do dragão. Mas para quebrar toda a expectativa de geral, nosso prota acaba falando de uma forma meio baixa, dizendo que ele conseguiu despertar, só que não como um dragão, em sim como um domador de dragão. O moleque fica tristão, os outros lá ficam sem também acreditar no que o nosso protagonista despertou. E logo que nosso herói comentou que era um domador de dragão, o cara já afasta um pouco atrás. Por trás agora, ele só comenta que essa profissão que o nosso protagonista despertou é a pior de todas. Mas, enquanto ele pensava nisso, vemos já o nosso protagonista voltando já da escola. Lá, logo depois daquela despedida, ele acaba andando pela cidade, olhando já pelo sistema. Ele fuça em algumas paradas ali, faz ele conseguir ali ver os seus status. Olhando, ele percebe que sua profissão era domador de dragões. Nosso protagonista poderia ou pode estar domando dragões. Não só dragões, como também criaturas semelhantes. Ou como tomar seu dragão. Porém, conseguir esse cargo era até que bom. Já no entanto, para o nosso protagonista, era um tipo de azar em 1 milhão. E de pensar também que essa era uma habilidade secreta. Porém, no entanto, ela era bastante fraca. As pessoas ficavam decepcionadas. Outro cochichava para o outro e comentava, dizendo que aquela lá não era sequer uma pior habilidade que você poderia sequer conseguir, pois domar dragões também era uma coisa bem interessante. No entanto, o outro comenta, em sim era, mas já no entanto, neste mundo aqui, por algum motivo, dragões não existiam há mais de alguns anos aí. Ele se aproxima então de nosso prota e diz para que ele relaxasse
assim um pouco. A profissão que ele conseguiu é secreta e já no entanto ele tem um potencial enorme. Só basta tentar conseguir achar um dragão para que ele possa estar domando. Mas no entanto ele diz que se por acaso ele consiga domar um dragão, ele irá ficar forte. Forte na visão dele, pois se nosso protagonista conseguir domar um dragão, ele seria o cara mais forte do mundo. Mas como é que ele vai domar um dragão sem dragão? Isso ele se pergunta, pois se por acaso, no entanto, ele consiga, sei lá, domar um dragão, ele vai estar se sobressaindo de qualquer uma pessoa neste mundo, pois bestas não se compara ao nível de um dragão comum. Só que há 800 anos atrás, na história do Reino dos Dragões, dragões realmente apareceram, mas um domador de dragões que nesse mundo aqui ele vive nunca sequer apareceu. E além do mais, uma pessoa como um humano na frente de um dragão não se passa mais do que uma formiga, né? Mas agora ele se pergunta como é que faria para domar um dragão? Talvez em um sonho, mas isso não era uma possibilidade. Só que daqui olhando seu sistema, ele percebe umas paradas de estranho. Ele também só não conseguia ver as outras habilidades que ele tinha. Ele só via que conseguiu a profissão de domar dragões. E no momento, ele não consegue ver as suas habilidades desbloqueadas. Ele fica bastante desapontado, pois ele só viu lá a tia dele trabalhando igual a doida para fazer que o futuro de nosso protagonista fosse, sei lá, brilhante. E de todo modo, nosso protagonista só pensava numa coisa, de como é que ele inventaria desculpas para falar para ela. Após andar só um pouquinho, ele chega finalmente na sua casa, loja de pãezinhos. Aqui, o nosso protagonista chega já nessa casa sua aí. Logo então, que ele pensa em entrar, ele acaba vendo já a sua tia a todo vapor ali, preparando um belo de um banquete para que ele pudesse se deliciar logo depois da notícia que nosso protagonista iria dar a ela. Ela, toda contente, começa a grudar na direção de nosso protagonista. Ela fica bastante contente em saber que nosso protagonista voltou, mas ela não queria saber de papos entre fiados ali não. Ela só queria saber que tipo de habilidade nosso protagonista conseguiu despertar, e se isso irá mudar sua vida. Ela puxa ele para estar sentando junto numa mesa. Assim, ela começa a se sentar. Se sentando, ela ficava mais curiosa a cada minuto de qual profissão nosso protagonista despertou. Ele, para baixo, tentava comentar que tipo de profissão ele conseguiu, mas é interrompido por ela. Ela comenta ali que não precisava se preocupar se nosso protagonista não conseguiu um tipo de profissão de combate, pois também ela não quer ver o nosso protagonista sair aí no meio dos campos de batalha para se machucar. Só que do nada ele grita, chamando por sua tia. Ele comenta em seguida que virou um domador de dragões. Na sua visão, ele achava que ela iria menosprezá-los como os outros, por pensar que ele conseguiu uma habilidade até que inútil aqui no momento. Pois se não tem dragões, como é que ele iria domar um dragão? Só que no entanto, pelo contrário, ela não ficou brava não. Pelo contrário, ela ficou bastante feliz. Ela não se importava se nosso protagonista não tinha habilidade, ou se ele era um domador de dragões. Isso só mostrava o potencial do moleque. O importante era que nosso protagonista precisava seguir em frente em sua faculdade. Ela trabalharia igual a doida novamente para conseguir ver o nosso protagonista até que bem no futuro, ou só decidiria estar ajudando ela a cuidar de sua loja. Nosso protagonista descobriu que essa tia aqui só não era uma tia comum, em si uma das belas. Só que o papo triste deles ali acabou indo um fundo um pouco demais, e coisa que eles e ela não gostou. Sim, então ela só pede para que ele pudesse estar comendo aquela parada ali antes que aquilo esfriasse. Ele, entendendo, vai comer. Após encher o bucho, ele sobe em seguida para o seu quarto, que após isso se deita em sua cama. Sua tia ali apenas tinha 26 anos, e por sinal, ela só vivia trabalhando dentro de casa. E isto não mudou a sua vida em nada. E neste momento, nosso protagonista queria estar fazendo o melhor para fazer que a vida dela pelo menos mudasse, sei lá, só um pouquinho. Já que se tornou um domador de dragões, ele fica triste, mas pensava num método de conseguir estar tentando, sei lá, né, domar um dragão para si. Neste ponto, então, o nosso herói acaba lascando um grito de onde que ele poderia estar achando um dragão. E por coincidência, neste momento, nosso protagonista percebeu algo de estranho acontecendo, pois logo em seguida o nosso herói vira a cara para cima. Lá, ele vê um aviso do sistema. Aqui, nosso protagonista conseguiu ver um tipo de coisa que ele desbloqueou. Isso que desbloqueou foi seu primeiro tesouro, um mapa de tesouro nível divino. Logo em seguida, ele fica surpreso em descobrir que conseguiu isso logo de primeira. Então, para baixo, neste momento ele lembra que o sistema tentou oferecer a mesma
recompensa para o nosso protagonista antes. Só que ele não deu tanto bola assim não, já que hoje ele teve um dia um pouco azarado. Ele quer tentar coisas novas, só que antes que ele possa apertar nessa parada, ele acabou utilizando aquela habilidade sua lá de avaliação. Então, ele acaba em seguida apertando nisso. Ele acaba descobrindo que o mapa do tesouro pode ser classificado em 4 categorias. Em categoria de iniciantes, intermediário e avançado. Só que tem aquele outro nível, aquele mais superior. Só que se por acaso você conseguir essas 3 paradas em uma só, o sistema pode combinar essas coisas aí em um só, conseguindo um mapa de nível baixo, só que idêntico a uma coisa que ele tanto quer. Ele pode desejar o que quiser. Este era um mapa de tesouro de alto nível. Logo então que ele após recebeu esse mapa do tesouro do sistema, outra opção apareceu abaixo, dizendo que ali nosso protagonista estará recebendo todos os dias um tipo de mapa aleatório. E só que por alguma razão, nosso protagonista estará recebendo um mapa da sua profissão. O que isso significa? Que ele terá uma chance muito maior de agora estar tendo a chance de encontrar um dragão. No entanto, nosso protagonista terá um tipo de 2 chances. Entre essas chances, ele poderá estar conseguindo um mapa de tesouro de alta qualidade. Já para o outro lado, ele conseguirá um nível de tesouro até que baixo, que deixará ele em uma situação bastante ruim para si. Só que agora ele conseguiu uma parada que poderia estar talvez mudando a sua vida. Já que ele então não iria desistir facilmente, ele estará indo até a fundo para conseguir encontrar a parada daquele mapa lá. Agora, ele só precisava ver onde que estava o ponto, o X marcado naquele mapa. Assim ele aperta naquele sistema, mostrando em seguida abaixo a localização. Esta era uma montanha, que logo na visão de nosso protagonista, não era sei lá tão longe assim. Se nosso protagonista pela manhã conseguisse pegar aquele busão de classe, ele estará chegando o mais rápido possível lá. Assim ele faz. Pela manhã podemos ver algo acontecendo. Nossa gasosa, digo nossa wife, se levanta. Ela acaba tentando encontrar o nosso protagonista. Porém, o que ela encontra era simplesmente uma carta em cima da mesa. Ela então, ao olhar para aquilo, se perguntava o que aconteceu de nosso protagonista deixar um bilhete para trás. Ela então chega perto daquilo e começa a ler. Enquanto ela lia aquela parada do lado de fora, em outro lugar, em uma noite escura, podemos ver um busão passando. Enquanto aquilo passava, nosso protagonista lia na mente dele lá o que ele escreveu para a tia dela. Ele só comenta para que ela não se preocupasse, ele voltaria. Só que neste momento, ele encontrou uma chance única, que talvez poderá estar mudando o destino dele. Essa chance é encontrar um dragão e conseguir domar essa parada. E para isto, ela pede para que ela relaxasse lá. Caso consiga, o futuro dele só mudará. Assim o busão chega no ponto onde que eles precisavam estar chegando. Assim que chegou, nosso protagonista já desce daquilo, botando o pé para fora. Nosso prota percebe que ali várias pessoas também veio com ele, mas ele só totalmente ignora esses caras, pois nosso protagonista estará fazendo qualquer tipo de coisa para que eles pudessem ter uma vida boa. Ali então, ele anda só um pouco mais à frente e ele percebe o tamanho dessa montanha. Enquanto o busão vai embora, nosso protagonista acaba sendo esbarrado por algumas pessoas. Olhando para o lado, ele acaba percebendo um brutamonte até que grande, ao lado de nossa gasosa, que chama por nosso prota. Nosso prota que percebe que esses caras não eram gente fina, já pula para trás. Mas ao fazer isso, alguém acaba botando a mão em seu ombro. Então, surpreso com isso, ele se vira. Ao se virar, ele vê esse bichinho daquilinho, se perguntando ao nosso protagonista se por acaso ele ali queria estar indo junto com ele nas suas aventuras. Nosso prota lasca o tapa na mão dele e diz que não, ele não estava afim, está seguindo apenas alguns ladrões comuns como eles. Porém, nossa gasosa estava interessada em nosso protagonista. E ela, junto com o velho corcunda ali, queria que nosso protagonista fosse até que junto. De longe, nosso protagonista já olha para esses caras. Olhando, nosso protagonista já percebe que esses caras aí viviam sempre passando a mão naqueles lá que sempre moscam. E no momento, ele se perguntava para si próprio como é que ele se livraria dessas pessoas aí que ele mal encontrou aqui na frente dele. E lá nessa que vai para cá e vai para lá, ele olha para um lado e para um outro para ver se ele poderia estar conseguindo escapar desses caras. Mas os caras insistem mesmo em querer o nosso protagonista em seus grupos. Nosso prota não queria não. Ele de todo modo tentava recusar, então ele só se vira para um outro rumo e comenta que não era necessário ele no seu grupo. Além do mais, ele era fraco, só que eles não se importavam. Então, já que ele não queria mesmo entrar em seu grupo,
eles acabam dizendo que não precisava se preocupar. Era só seguir seu caminho sozinho e ir. Mas só que se eles por acaso encontrar outras coisas no caminho da noite, era perigoso, então ele deveria tomar um pouco mais de cuidado. E neste momento, nosso protagonista entende que sim, ele precisava tomar um pouco de cuidado também. E neste momento, ele é um invocador. Ele precisa de todo modo evitar lutas desnecessárias, como essa de lutar contra esses figurantes que apareceram. Logo então, pensando nisso, pensava num jeito de conseguir uma coisa para domar logo de uma vez, para que ele pudesse pelo menos se safar dessas situações aqui. Ele não quer saber de grupo nenhum. Então o velho, percebendo que precisava armar uma parada, ele acaba comentando que não era necessário então ele em seu grupo. Ele pede para que os outros seguissem eles. Assim é feito. Porém, a nossa gasosa já gruda do lado do ouvido de nosso protagonista, convidando ele para estar indo no fundo ali para testar umas paradas. Porém, nosso porta era macho, ele recusa, mas ela ainda não desiste. Enquanto aquilo saía, podemos ver o nosso protagonista saindo para um outro rumo. Agora, ele pensa que essas coisas eram apenas alguns fracassados que estavam apenas pensando uma forma e um método de conseguir apunhalar ele pelas costas e pegar tudo que ele tinha. E como pensou nessa vida daqui também, pessoas fracas são tipo algo que poderia ser apagado facilmente como um fogo. Então ele precisava estar indo logo para o ponto que está marcado lá. Assim ele segue caminho, passando por uma floresta. Podemos ver o nosso protagonista no meio de um matagal. Ali ele abre algumas folhas. Logo então que nosso protagonista abre aquelas paradas ali, nosso protagonista já encontra alguns bichos. Esses aí que apareceram são um tipo de cavalo chifrudo, de nível 8. Neste momento, nosso protagonista pensa que esses cavalos chifrudos não eram fortes, mas caso eles atacam o nosso protagonista neste momento, ele irá de arrasta para cima, pois os bichinhos não eram burros, eles não atacam sozinhos, eles atacam em bando. E nosso protagonista, mesmo sendo um cara nível 10, era um cara fraco, pois ele não tinha habilidade nenhuma. Então ele só pensava em esquecer, pois no momento ele pensava só no método de desviar e passar para um outro caminho. Assim ele faz. Ele começa a andar. Agora ele só pensava numa coisa: tentar escapar desses cavalos chifrudos sem ser pego por eles. Então para isso, ele precisava passar por eles. Só que ele teria que fazer um mínimo de barulho. Então ele começa a seguir pela frente. Ele passa por esses tipos de bichos. Passando por ele acaba encontrando um outro. Os outros que ele acabou de encontrar aqui na frente eram muito mais fracos do que os outros. Já no entanto, nosso protagonista também deveria tomar cuidado, pois ele também era fraco diante desses bichos. Ele pensava em dar um passo à frente, só que um pouco mais devagar. Mas foi nesse momento que ele acaba sem querer pisando por cima de alguma rã que estava abaixo. Ao fazer isso, aquele trem acaba lascando um grito até que alto. Nosso protagonista em seguida se assusta com isso, mas quem se assusta mesmo são os bichos ao seu lado, que logo após perceber esse barulho, viram os olhos para cima de nosso protagonista. Eles, percebendo a existência de nosso protagonista aqui no meio deles, eles começam a ficar irritados. Nosso meninão não poderia ficar parado e ficar para trás ali não, ele só pensava numa coisa agora, neste momento, era só correr, correndo, e só ver a manada daqueles bichos, todos lá, correndo atrás de si. Nosso protagonista corria, ele correu, mas foi nessa que ele viu um lugarzinho até que bom para se esconder. Então ele só pensava numa coisa: pular para ali. Assim é feito, ele pula para aquele local. Enquanto ele pulava para ali, os bichos corriam para uma linha reta. Ele cai no chão, igual uma pedra dura. Ele então, após cair no chão, ele se vira para ver o que aconteceu ali atrás. Então, virando devagarzinho, ele olha para aquele sapo e fez aquele barulho todo ali atrás agora há pouco, que chamou também a atenção daquele negócio lá que correu atrás de nosso protagonista. Só que no entanto o bichinho só estava o cotoco, ali no chão. Nosso meninão pensava que se ele não corresse, seria aquela coisa ali no chão totalmente esmagada. Ele não consegue lidar com alguns meros bichos fracos como aquele lá. Então ele acaba pensando em oportunidades para poder estar evoluindo, ou caso contrário, seu destino será igualzinho daquele sapo. Mas no entanto, ele acaba percebendo uma coisa de estranho. O sistema apita, e aqui o sistema acaba informando ao nosso protagonista que ele conseguiu chegar em seu destino do tesouro do mapa. Ele, contentaço, acaba se virando para a frente e comenta que finalmente chegou. E neste momento então, ele olha para a frente. Olhando, ele vê duas rochas, porém havia um brilho avermelhado entre aquelas rochas. Nosso protagonista percebe que finalmente seu tesouro do mapa que ali havia encontrado antes estava ali logo na sua frente. Só bastava estar chegando lá, né? Nosso garoto que viu que tinha uma parada bem estranha no meio daquelas rochas, ele já vai lá correndo na direção daquilo. Mal chegando, ele pensa no que poderia ser, só que chegando lá,
ele acaba vendo um ovo. Mas o sistema então avisa ao nosso protagonista que o ovo que ele mal encontrou aqui já estava para chocar. Ele percebe então que era necessário pegar isso, porém ele escuta um barulho por trás de si, e então só ele puxa para fora aquela nossa peixeira básica do dia. Ele terá que estar lutando contra qualquer coisa para defender esse bicho, e não se importar se ali aparecesse um bicho ou um monstro selvagem, ele cataria aquilo num X1. Só que aqui acabou de aparecer uma parada. Esta coisa que apareceu era apenas alguma raposa cinzenta sanguinária. Isto acaba meio que mordendo naquela peixeira de nosso protagonista, impedindo todo o ataque que iria acontecer nela. Em seguida, o bichinho começa a forçar para frente. Nosso prota percebe que essa coisa estava ficando forte. Ele então pensa numa outra parada. Essa era simples. Ele bota toda a potência em um golpe só, jogando aquela raposa cinzenta para trás. Agora, caindo de frente, nosso protagonista fica todo a vapor ali. Porém, o sistema aparece para o nosso protagonista, mostrando as informações básicas daquilo. Raposa cinzenta, de nível 10, sua habilidade era golpe de garra. Só que, no entanto, ali abaixo havia outras coisas escritas. Uma dessas era que essa raposa poderia estar utilizando um tipo de golpes lá, que poderia combinar com os outros, fazendo um combo ataque bom. E também isso permite que ela recuperasse a sua vida. A raposinha já estava grilada em nosso protagonista. Nosso protagonista então pensa que não deveria ter medo disso. Em todo modo, ele só precisava estar protegendo aquele ovo do dragão, pois se isso choca, ele irá conseguir domar o dragão. Mas ele não tem tempo para pensar, pois aquela raposa pula na sua direção, e nosso prota nem sequer teve tempo para pensar mesmo. Ele então só apenas bota o seu braço, sem sequer pensar duas vezes, para se defender do ataque daquilo. Aquela raposa só simplesmente passa a garra nele, fazendo uns pequenos arranhões em nosso protagonista, e ele pensa que não poderia estar deixando essa raposa se recuperar. Ele então precisaria estar lidando com aquilo o mais rápido possível. Então ele começa a pensar que para utilizar o combo era necessário três ataques. Assim é feito. Após os 3 ataques ser completo, aquela raposa manda o seu combo. Ele percebe que o combo estava ficando até que mais potente, até a sua peixeira começou a trincar. Porém, aquela raposa já lança para cima dele o seu combo. Mas isso foi o suficiente para fazer que nosso protagonista também botasse em ação uma parada sua. Essa coisa era simplesmente mandar essa raposa ver se no céu tem pão. Ele então pega aquele cutelo e em seguida abaixa com toda a sua força para baixo, acertando em cheio aquela nossa raposinha. Aqui, após uma boa luta mesmo que ele teve com isso, ele finaliza ela. Aqui, após finalizar, ele acaba recebendo algumas coisas do sistema. Uma dessas foi um aviso de que ele derrotou uma raposa cinzenta sanguínea, ganhando em seguida algumas recompensas, fazendo em seguida que seu nível o passe um pouco a mais. Agora que se livrou dela, ele precisava só apenas pegar o ovo e fugir, mas não era seu dia de sorte, pois alguém começa a comentar de fundo que foi uma boa seguir ele, pois seguindo ele, eles conseguiram achar a mina de ouro. Olhando para trás, vemos aquele grupo de figurantes. Figurantes ficava de cabeça erguida, vendo que o nosso protagonista não era apenas um figura no mundo à toa não, o cara tinha potência. Nosso prota percebeu que esses caras estavam seguindo ele esse tempo todo, e mesmo seguindo esse tempo todo, nosso protagonista diz que não estaria seguindo eles mesmo assim. Mas eles dizem para não se preocupar, pois nosso herói acabou enganando esses grupos de vilões. Por um outro lado, eles não gostaram disso, então ele apenas queria estar pegando tudo de nosso protagonista. E como antes eles não sabiam da classe de nosso protagonista, eles não atacaram o nosso prota. Então, como agora descobriu que ele era apenas um invocador, eles poderiam dar cabo de nosso prota. Mas eles se perguntam do porquê nosso prota não utilizou os seus bichos para poder estar atacando aquela besta cinzenta. Mas nosso prota chuta aquela raposa cinzenta na direção deles. Ele comenta que não estará se juntando à sua equipe. Ele apenas entrega essa coisa para eles, para pelo menos ver se essas coisas largariam do seu pé. Mas o velhinho, o gago ali, a dar uma risada de nosso protagonista e achou ele bastante interessante. Assim então, ele acaba agarrando naquela raposa cinzenta. Agarrando, eles acabam percebendo que o peso daquilo era pesado e aquilo valia até uma grana até que boa no mercado negro. Mas eles não vieram apenas seguindo o nosso protagonista esse tempo todo para estar pegando esse trem aqui dele. Eles vieram pegar algo que estava por ali. Só que essa coisa por ali era aquela coisa que estava por trás de nosso protagonista, o ovo do dragão. E nosso prota fica de boca aberta. Ele não pensava que esses caras queriam logo pegar o ovo do dragão. E neste momento ele nem sequer teve tempo
tempo mais para pensar. Aqueles grupos de figurantes correm em sua direção para estar atacando o nosso protagonista. O Brutamonte acaba socando a sua cara, lançando ele em seguida com toda a força no chão. O cara é arrastado um pouco em outra direção, só que neste momento que estava caído duro no chão, aparece nossa gasosa, que aqui acaba botando a peixeira nesse lugar. Ela apenas pede para que ele não se movimentasse, ou algo de ruim não iria acontecer. Enquanto ali ela cuidava de nosso prota, o velho apareceu. Aparecendo, ele comenta que não deveria estar subestimando os míseros ladrões de tesouros, pois isto pode estar acontecendo com eles. Naquela direção da onde que aquele Brutamonte foi, aparece já ele, segurando algo em sua mão, comentando que sim, eles conseguiram pegar aquele ovo do dragão. E mano, nesse momento, o nosso protagonista se trava. Ele pensa que essa coisa não era boa. Hoje era o dia sortudo deles, mas para o nosso prota não era, pois além de reencontrar aquele ovo do dragão, nosso protagonista poderia estar meio que indo em seguida de logo de arrasta para cima, mas esta era uma única chance de sair dessa vida de pobreza. Porém, ele não poderia estar perdendo essa oportunidade. Terá que estar conseguindo de todo o modo aquele ovo do dragão. Só que aquele ovo do dragão começa do nada a chocar. Daquilo começa a aparecer umas paradas. Não a parada, em si o próprio dragão que saiu daquela parada e começa a voar por cima daquelas coisas. Os figurantes por baixo, que não entendiam bufunfa nenhuma, se perguntavam que tipo de monstro era esse. Nosso prota entendeu que sim, apareceu a coisa que esperou por muito tempo. Já naquela direção daqueles figurantes, aquele monstro desconhecido que mal aparece corre com toda a sua velocidade para cima deles. Mas o velho Gaga acaba pegando uma porção e joga em sua direção. Mas aquela coisa, enquanto se aproximava daquela coisa desconhecida, facilmente desvia. Aquilo foi em outra direção. Mas o Brutamonte pede para que o velhinho Gaga se afastasse, pois a hora era dele. Ele queria brilhar um pouco, mas neste momento que ele iria pegar um soco para encaixar naquela coisa, o dragão simplesmente abre a boca. E neste momento o bicho passa a tramontina no bichinho ali. Coisa vermelha voa para todo canto. E o velhinho se perguntava como era possível. O cara era forte, mas não adiantou em nada. O cara ficava lá no chão caído, sem entender. Vendo o monstro se aproximando de si, ele pede para que aquilo se afastasse de si. Mas antes que pudesse ir de arrasta para cima, ele pede ajuda para a nossa gasosa, que estava por cima de nosso prota. Nosso prota caído no chão, ficava surpreso muito mais do que todo mundo. Ele não pensava que um dragão mal renascido aqui tinha uma força tão forte como essa. Ele entende que nunca sequer poderia estar conseguindo domar um dragão, ou um humano conseguiu domar um dragão em toda a vida deles. A Zosa, que estava por cima de nosso prota, já entra em desespero, pois seu fiel companheiro acabou indo de arrasta para cima na sua frente. Nosso protagonista acaba pedindo para que largasse seu pé, pois ele queria brilhar um pouco. Enquanto tentava ali falar algumas paradas, aquele nosso dragãozinho simplesmente acaba tirando uns farrapos que ficou nos seus dentes. Após isto, podemos ver a cara do nosso Banguela. Só que a nossa gasosa não gostou da cara de nosso Banguela, ela ficava tremendo, achando o nosso Banguela um pouquinho feio. Nosso protagonista não tava nem aí não, ele só queria pegar o nosso Banguela. Então se livra daquela nossa gasosa, jogando para trás. Ele pede para que não tentasse roubar aquilo que ele tanto sonhou. Então ele começa a correr em toda a velocidade para cima de nosso Banguela. E nosso meninão vai com toda a velocidade para cima daquilo. Chegando mais perto, ele já utiliza a sua habilidade de domar. Aqui, após utilizar isto, o dragão não entende o que aconteceu, mas ele consegue. Ele domou aquilo. Ela, caído no chão, se perguntava quem era ele. Nosso prota diz que não, ninguém conhece ele. Ele era apenas um cara desconhecido nesse mundo, mas para ela era bom saber que agora ele não era mais, pois ele era um domador de dragões. Então, domando seu dragão, o sistema já mostra a sua estatística. Ali mostrava que ele tinha várias habilidades, mas sua principal era a garra do dragão. Só que a nossa gasosa ficava toda no chão lá. Ela inventava umas desculpas, que foi um erro. Eles não queriam se intrometer na vida de nosso prota, muito menos pegar aquele ovo de nosso protagonista. Então ela só pede para que deixasse ela viva, para que ela possa contar a história para os outros aí. Mas nessa de querer deixar viva, nosso prota acaba lembrando um momento onde que ela queria mandar o nosso protagonista de arrasta para cima. Além do mais, eles queriam roubar o seu ovo. Então, já que eles queriam tentar
tentar pegar aquilo de nosso prota estará fazendo um favor de estar mandando ela para o lugar onde seus companheiros estavam. Ele então manda o Banguela correr atrás dela. Ela tenta impedir, mas não adianta em nada não. Ela vai de arrasta para cima. Assim, podemos ver o sol nascendo. Enquanto nasce, nosso Banguela enche a pança com algo que nosso protagonista tinha. Agora que tudo finalmente acabou, ele poderia estar meio que colocando um nome nesse seu Banguela. Então, assim, levantando para cima, ele pensava que foi uma sorte. Aquilo mudará sua vida por completo. Ele até pensa que no futuro ele poderá estar subindo para cima do dragão. Lá em cima, ele poderá fazer aquelas poses danadas. E lá, ele conseguirá estar se tornando mais forte. Só que quem não entende isto era o nosso Banguela. E em seguida, ele pensará que também o título de Domador de Dragões não será tipo um sinônimo de algo de pior classe. Mas ele ficava se perguntando como é que deveria chamar esse seu dragão. Ele até pensa em bolo de carvão, só que isso era muito ruim. Então, pensando muito e pensando agora, ele acaba pensando em chamar ela de Banguela. Só que nossa Banguela do nada começa a lamber as feridas de nosso prota. Ele se perguntava do porquê fazer isso. Só que do nada, após fazer isso, o dragão começou meio que se transformar em uma parada. Aquilo do nada começou a crescer. Ele não entendia. Sendo lançado para trás, nosso protagonista entende que aquilo ali se transformou numa outra coisa. E que coisa, meus amigos, que ela se transformou. Nossa Banguela literalmente se tornou numa maior gasosa de todos. Nosso prota também, caído no chão, ficava como eu e você, não entendendo coisa nenhuma. Lá depois de pensar só um pouco, nosso protagonista conseguiu perceber ali na cara mesmo que o seu dragãozinho, nosso Banguela, consegue também se transformar num humano. Logo então, falando isso, nosso dragãozinho, digo nosso Banguela, começa a acenar para cima e para baixo. Só que no entanto, nosso protagonista do nada muda de atuação. Ele vai direto para o sistema, olhar as estatísticas novas do seu dragão. Olhando aqui e para lá, ele percebe umas coisas novas. Ele agora consegue também ver a sua estatística, que até agora há pouco não mostrava nada não. E dali ele entende que se domar um dragão, ele consegue ver também as suas habilidades. Não só a sua, agora ele tem uma própria. Mas inspiração do dragão, primeira forma, utilizando essa parada, o nosso protagonista consegue aumentar muito mais a força sua. Também ele tem um bônus de 30% que faz seu ataque seu e de seu pet domador aumentar bastante. Porém a habilidade Dragon Fang Strike é um ataque de alto dano, e o Dragon Claw também pode se transformar basicamente uma parte do seu braço no formato de um dragão, para poder dar aquele dano potente. Porém, ele fica bastante surpreso também com a nova parada dela, que suas estatísticas, sei lá, era na sua visão um pouco mais forte do que uma pessoa comum. Agora mesmo, nosso protagonista sabe que é o único que consegue fazer essa parada aqui sozinha. Ele pode esmagar alguém de combate de nível muito mais superior do que ele facilmente agora. Mas o que deixa de boca aberta o nosso protagonista são as estatísticas desse bichinho seu que ele conseguiu. O bicho era nível 1. Mesmo sendo nível 1, o bichinho tem uma estatística de alto nível. O moleque até trava. Ele vê que o bichinho level 1 tem uma estatística de 400 pontos. Umas pessoas mesmo que treinam a vida quase toda não conseguem, sei lá, facilmente pegar essa coisa fácil aí não. De um mestre para ele, era basicamente uma diferença enorme. Era tipo ele tá no level 80 e ele level 1, para poder diferenciar. Mas o negócio que deixou ele muito mais potente foi aquele sangue que a nossa Banguela simplesmente lambeu de nosso prota, permitindo que ela se transformasse em uma humana. Também não só isso, permitiu que seus atributos melhorassem bastante. Ele percebe que essa profissão era muito mais poderosa do que ele pensava. Além do mais, ele já não se importava mais com o seu oponente, pois agora com o nosso Banguela, ele facilmente estará conseguindo lidar com essas coisas. E além do mais, ninguém agora deverá estar subestimando o clã dos dragões. Mas embora que ela possa estar conseguindo se transformar em uma humana, ela literalmente tem o hábito de dragão. Então ele só começa a pensar, que tipo de nome ele estaria dando para ela? Um pequeno dragão negro? Não, isso era muito chato. Ou deveria chamar ela de Xiaoe, ou nosso Banguela. Fica essa votação nos comentários. Embora que esse nome seja um pouco maneiro aqui mesmo, ela acabou gostando. Só que no entanto, a sua aventura de encontrar tesouros foi longe demais. Mas valeu a pena. Só que no entanto, ele precisava estar indo para um lugar melhor. Pois agora precisava dar algo especial para ela, para que ela pudesse comer. Falando em comida, ela fica em prontidão.
doida para comer algumas paradas aí mesmo. Assim que diz isso para ela, ele já começa a se levantar, começando a pensar que daqui a pouco ele poderia estar entrando em uma universidade até que boa em breve. Assim então ele simplesmente não poderia estar desistindo facilmente de querer um cargo até que bom no futuro, ou uma vida boa no futuro. Ele pensará estar melhorando primeiramente as estatísticas da nossa banguela, deixando ela muito mais forte para que eles não pudessem ter problemas na nova escola sua. Assim então, correndo, vemos nosso protagonista comentando que nesta região onde que eles estão andando tem muitos bichos ou monstros que tem um gosto até que bom para ela. Caso contrário, se não gostar, tem ovos. Assim que diz que tem comida a fresca aqui para ela poder embalar tudo, podemos ver em outra direção algo correndo em sua direção. Estes eram algumas hienas da planície. Elas possuem umas habilidades até que interessantes. Uma lá era um debuff, que ao ser mordido, você poderia pegar um tipo de doença meio que perigosa. Mas agora ele não liga mais para isso. Antes, ele quase foi derrotado para uma raposa cinzenta, no ponto onde que ele ainda era nível 10. Só que agora as coisas mudou para si. Ele acaba meio que pensando em utilizar o nosso querido Banguela, que aqui nem sequer pensa duas vezes. Ela ativa sua habilidade dragônica e começa a voar por cima de nosso protagonista. Agora que está voando, nosso protagonista percebe que ela estava afim de cair para cima daquelas hienas. Nosso prota então entende, permitindo que ela avançasse com tudo. Só que nosso protagonista também queria um pedaço. Ele então corre em sua direção daqueles bichos. Agora que ele vê que a nossa Banguela está ao seu lado, ele simplesmente poderia estar avançando junto com ela. Assim avançando, ela acaba parando no ar. Aqui parando, ela começa então a bolar um tipo de habilidade. Ela se infla em todo e em seguida ela bota para fora uma habilidade de fogo ali, que faz que essas hienas da montanha seja facilmente derrotada por essas coisas. Ao ser derrotado por aquilo, nosso protagonista só vê então os níveis seus subindo, o seu e o dela. Ele percebeu que conseguiu upar muito rápido aqui, mas ele percebe que ainda não era o suficiente. Se por acaso nosso protagonista queira estar upando muito mais rápido do que isso, eles terão que caçar monstros muito mais especial, aqueles monstros de elite. Ali então, nosso protagonista recebeu do sistema alguns pontos. Ele simplesmente então pega aqueles pontos que recebeu e utiliza ali em nossa banguela para que pudesse deixar ela um pouco mais forte. Só que agora, ele pede para que nossa banguela não se preocupasse não, pois agora tem um novo oponente que eles poderiam estar derrotando e upando muito mais rápido. Dali, nosso protagonista olha para uma caverna. Daquela caverna aparecem algumas patas de uns bichos, e de lá sai um bicho. Este era o leão sangrento de 3 cabeças. Seu nível era nível 25. Nosso protagonista percebeu que agora terá que lutar mais a sério, mas ele não precisava se preocupar, pois agora em sua equipe ele tem um monstro muito mais forte do que isso. Então ele simplesmente ordena que nossa banguela simplesmente corra com tudo para cima desse leão sangrento. Mas o leão de 3 cabeças acaba rosnando para cima ali. Ele acaba utilizando um buff ali que permite que seus oponentes se tornem muito mais fracos. Logo após isso, o bicho já começa então a carregar uma nova habilidade. Nosso protagonista percebe aqui que precisava evitar esse ataque, então ele pede para que nossa dragônica também fizesse o mesmo. Ele pede simplesmente para que ela pudesse lidar com essa coisa, ou emprestasse o seu poder um pouquinho para o nosso protagonista. Assim é feito. Nosso prota aqui também consegue fazer a mesma coisa que esse leão de 3 cabeças. Ele pede para que essa coisa não tentasse a sorte. Nosso protagonista tem algo muito mais forte do que aquilo. E aqui agora, ele começa a carregar a sua habilidade. Em seguida, ao após carregar, ele acaba utilizando o punho de fogo. Esse punho de fogo acerta em cheio esse leão de 3 cabeças. O golpe foi tanto que o bichinho não aguentou não. O trem caiu capotado no chão. Caindo no chão, nosso protagonista cai logo em seguida ao lado de nossa banguela. Ali, nosso protagonista não só conseguiu derrotar aquilo, como também upou de nível. Upando de nível até que o suficiente, nosso protagonista recebe do sistema um apito. Essa coisa era de que nosso protagonista desbloqueou o novo mapa do tesouro. Nosso prota já fica feliz em saber que já tem outro mapa do tesouro. Ele se pergunta o que será que ele estará conseguindo desta vez. Então ele só pensa com o nosso banguela correr nessa direção para pelo menos tentar encontrar essa coisa hoje. Enquanto ele tentava correr para pegar aquilo, na profundeza de algumas paradas daí, podemos ver um grupo de caçadores que aqui também estavam procurando por algumas coisas. Essas pessoas que estavam por ali naquele lugar totalmente desconhecido, ficavam comentando ali uma coisa. Sua coisa era simples, de que eles precisavam voltar, pois ali sozinho eles não iriam conseguir fazer muita coisa não. Além do mais, voltar agora seria arriscado demais. Eles chegaram tão longe, para que voltar agora?
Mas, do nada, o outro acaba aparecendo, dando uma nova opção, que eles poderiam voltar, só que ali no grupo deles havia uma pessoa que era extremamente rápido. Mas a pessoa que falou que era até que rápido, disse para que ele pudesse relaxar. Sua velocidade era assim rápido, mas voltar até uma cidade próxima daqui demoraria apenas alguns dias. Mas enquanto isso acontecia, vemos aqui de um outro lugar a nossa branquinha, o reino secreto do azar. O lugar onde que eles precisavam chegar, caso consigam, eles estarão conseguindo coisas que raramente iriam pegar na sua vida. Porém, no entanto, eles precisavam chegar nesse lugar antes das 24 horas. Então, essa acaba comentando que só um dia para chegar naquele lugar era tarde demais. Só que o cara acaba dizendo para que ela não ficasse se preocupando com os ganhos e perda deles ali. Além do mais, ela era até que bem conhecida. Ela era uma pessoa mais forte da universidade dela. Então não precisava se preocupar, só voltasse para um certo lugar lá que ela iria ganhar alguma recompensa. Só que neste momento, alguém acaba aparecendo. O cara era até que rápido. A outra também gruda ali, do lado da nossa branquinha, para proteger ela. Mas nosso protagonista que apareceu de fundo só pede para que eles pudessem dar uma relaxada um pouco. Nosso prota não iria fazer nada não, ele só estaria de passagem. Só que o cara de armadura vê que nosso protagonista estava só o cotoco. Ele se pergunta do porquê nosso protagonista estava fazendo aqui. Enquanto pensava nisso, naquela direção vai a nossa branquinha tentando cumprimentar já o nosso protagonista. Ela se apresenta como uma das pessoas da família Kim. No entanto, ela não queria se apresentar muito não. Ela só fala umas paradas ali. Entre essas coisas, era uma coisa lá onde que ela convida o nosso protagonista a estar entrando em seu grupo. Caso o nosso protagonista queira estar entrando no grupo dela, no final ele estará ganhando uma recompensa. Sua recompensa será uma coisa que mudará talvez a sua vida. Isto era apenas 100.000 moedas de dragões. O reino secreto do acaso. Este era o lugar onde que precisava estar entrando, mas era perigoso. 100.000 moedas de dragão para o nosso protagonista era uma sorte do dia. Ele conseguiu um coelho e uma cajadada só. Ele vai estar conseguindo uma grana da boa. Além do mais, ele estará entrando em um lugar onde que poderá estar pegando algumas recompensas que até que será útil para si. E isso seria mesmo. Só que eles precisaram estar tendo a ajuda de nosso protagonista para reunir várias pessoas que, por sinal, esteja tipo no reino secreto, tipo nosso pró. Ele não precisaria fazer nada. Estando já no grupo de nossa gasosa, ele já estaria ganhando alguma recompensa. No entanto, ele precisaria só estar apenas seguindo ele. Assim, o cavaleiro acaba avisando ao nosso protagonista que eles agora estariam entrando dentro do portal. Caso entre lá dentro e encontre um oponente muito forte, era simplesmente voltar, pois eles não queriam arriscar a vida de ninguém não. Nosso protagonista concorda, ele tinha muito interesse, mas ele queria algo diferente. Ele queria fazer outra parada, ele queria pegar a grana que iria receber e dividir basicamente para a pessoa que tinha um poder mais forte. Essa nossa assassina basicamente aqui entende que nosso protagonista pensou numa parada boa, geral para. Eles acabou comentando que o nível médio era em torno de 20 e para ela, ele parece ser um cara muito mais forte do que eles aqui. Então, numa dessas aí, ela acaba pensando que nosso protagonista talvez poderia ser apenas um cara arrogante. Mas a 100.000 moedas de dragões estava prometida anteriormente, então seja sincero, ela não queria dividir toda a grana com o nosso prota, já sabendo que ele era muito mais forte. Também ela curiosa para saber se nosso prota era ganancioso ou algo do tipo, acaba meio que fechando um acordo com ele. Ele então concorda. Agora eles pedem para que o pessoal daqui se preparasse, pois agora estaria entrando dentro daquele portal. Enquanto estava para entrar naquele portal, podemos ver o nosso protagonista batendo um bate-papo legal com o nosso Banguela. Nosso prota acaba percebendo que a Banguela aparecendo aqui só iria meio que causar problemas. Agora que ele possui a habilidade dela, ele poderia estar ajudando a derrotar essa coisa aí. E conseguindo passar por essa raia, eles estariam ganhando uma recompensa daqui boa, que no fim poderia estar dividindo a sua recompensa com a nossa Banguela. Então ele pensava aqui que não precisava se preocupar. Ele só pensava no método agora de entrar lá dentro e não se ferrar tanto. Mas ele não pensa muito não, ele só entra naquele portal, entrando lá dentro, ele já vê a escuridão lá dentro. Ele percebe que este era o reino secreto. A dificuldade variava entre forte, fraco e mediano. Logo então que nosso protagonista, junto com a sua nova equipe, entra naquele portal, eles acabam percebendo que o ar dali de dentro era esquisito. É como se tivesse umas vozes, sei lá, na sua cabeça. Então, eles só pensavam
ter cuidado. Caso tenha isso, eles talvez conseguiriam estar peitando os monstros dali de dentro. Só que, no entanto, o nosso cavaleiro se vira para o nosso protagonista, pergunta ao nosso protagonista se ele estava bem ali, em não utilizar nenhuma arma ou equipamentos aqui no meio dessa raid. Mas ele fica tranquilo, pois ele daqui só acabou utilizando o seu inventário. De lá, ele acaba meio que pegando uma peixeira muito boa. Esta era uma peixeira dragônica de tinta viada. Ah, o nome desse negócio é isso aí mesmo de novo. Ali mostrava que aquilo lá tinha uma força até que boa. A sua resistência era mais 65. Ele conseguiria tancar facilmente qualquer monstro. O mapa de tesouro avançado foi meio que acrescentado no sistema de nosso protagonista. Logo em seguida, então, ele conseguiu ganhar algumas coisas boas lá. E neste momento, eles acabam comentando que a arma de nosso protagonista parecia ser boa. Mas o cara percebe que nosso protagonista seria talvez um novo estudante recém-chegado nesse mundo aqui. E no entanto, nossa assassina aqui não quis ter empatia com o nosso protagonista. Ela simplesmente diz que era um novo cara nesse ramo, então ele simplesmente deveria estar seguindo a cooperação deles. Se caso não queira e queira estar agindo de sua própria maneira, ela estará subjugando o nosso prota. Mas foi neste momento, após falar isso, uma mão acaba saindo do chão, fazendo que nosso cavaleiro aqui levasse um susto. Isso que saiu foi apenas alguns zumbis de nível 5. Ali, se você por acaso for meio que mordido por esse zumbi, você poderá ter um tipo de veneno no corpo, ou você poderá ser infectado por essas paradas. Neste momento, alguém acaba gritando para que seu Tieguin corresse, para que ele não pudesse ser pego por esses zumbis. Esse que gritou foi um cavaleiro de combate de nível 1 que acabou aparecendo utilizando o seu escudo para se defender daqueles bichos. Logo em seguida, eles acabam contra-atacando aqueles zumbis. Facilmente, eles conseguem mandar aquilo de arrasta para cima. Nosso protagonista, enquanto via aqueles bichos mandando de arrasta para cima, ficava de fundo só observando as suas habilidades. O guerreiro, nosso protagonista percebe que ele sim, talvez poderia ser um dos caras que guardava esse portal. Porém, nosso porta não percebe isso, como também percebe que alguém aqui estava chegando no nível 28. Caso consiga chegar nesse nível, a pessoa poderá mudar de classe. Mas foi neste momento que alguém utilizou um tipo de magia extra, foi a nossa branquinha. Lá, ela utiliza uma magia sagrada de chuva de estrela. Aquilo acaba caindo por cima daqueles zumbis. E facilmente, aqueles zumbis que estavam por ali foram facilmente derrotados por essas chuvas de estrela de luz. Essa habilidade dela permite que ela cause dano sagrado em seus alvos inimigos, dentro de um curto alcance. Ela poderá fazer o estrago que quiser. Enquanto ela fazia isso, os restos do grupo cuidavam dos outros zumbis, para que aquilo não se alastrasse tanto ali. Enquanto os bichos cuidavam daquilo, podemos já estar vendo o nosso protagonista de fundo. Ele comenta que ela possui uma magia que neste momento aqui era bastante útil. Sua magia era muito mais eficaz contra zumbis. E neste momento eles estavam até que de boa lutando contra isso. Então eles não teriam dificuldade. Porém, ao falar isso, o chão começa a tremer. Nosso prota percebe que alguns monstros de elite, utilizando algumas armas, estavam aparecendo neste lugar. Eles acabam escutando outro som. Esse som era novamente de um monstro, meio que muito mais potente do que os outros. Logo então que apareceu um zumbi de elite aqui, o cavaleiro pede para que ele se juntasse ali, para poder acabar com essa luta logo de uma vez. Tanque e o cavaleiros começam a correr na direção daquele monstro, enquanto o escudo utiliza o escudo para se proteger, o outro ataca. Aquele lá acaba lascando a espadada para cima de um zumbi, facilmente derrotando, o outro acaba com ele. Só que isto que eles pensavam, pois suas espadas, por algum motivo, acabou meio que sendo absorvida por aqueles zumbis lá. Só que aquilo lá não era sequer uma absorção, em sim aquilo lá tinha um tipo de veneno. E quem poderia estar removendo aqueles venenos seria um sacerdote. Ela aqui não conseguiria estar fazendo isso neste momento. E naquele ponto lá, aquele cara pede por ajuda. Ele então, só observando, acaba correndo em sua direção, lascando um empurrão nele para que ele pudesse soltar aquela espada. Ou algo de boa não iria acontecer com o seu companheiro. E aqui, nosso protagonista aparece, pedindo para que eles pudessem ficar de fundo e assistisse o mestre fazendo a sua ação. Só que para nós saber mesmo se nosso herói vai acabar com toda certeza com esses monstros, nós aqui teremos que descobrir em uma próxima parte. Mas para nós aqui ter aquela parte 2, vamos deixar uma meta de likes. Se nós aqui conseguir chegar na meta de 2.600 likes, eu trago a vocês uma continuação básica. Então, nos vemos por aí, né?